para vocês aqui que ele vai jogar no Flamengo. Antes da Copa do Mundo, ele joga no Flamengo. Vocês podem me cobrar no final aí. Ele vai ser jogador do Flamengo, vocês podem ter certeza disso. Tanto é que ele já saiu com a camisa do Flamengo no Instagram dele hoje, não foi? Hoje ou ontem? Saudações rubro-negras! Bora, nação! Vem comigo, chega mais! Muitas informações importantes e urgentes do nosso Flamengo dessa última hora. Um dia agitado. Um dia movimentado do nosso rubro-negro carioca com muitas informações importantes. Reforço de peso. Contratação de peso vindo diretamente da Europa, anunciada pelo presidente BAP José Botto, após a aprovação do técnico Felipe Luiz. E muitas informações importantes e urgentes. Então já se inscreva no canal e fique comigo nesse vídeo. Deixe seu like, 1.500 likes, vamos bater o recorde de like nação rubro-negra. Esse vídeo tem muitas informações, já vai deixando aí nos comentários de qual cidade, país, de qual estado você está nos assistindo, Acre, Maranhão, Bahia, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Deixe aí da onde que você está nos assistindo para saber aonde que a nação rubro-negra está espalhada. Créditos, link na descrição, Vene Casagrande, Placar TV. Vamos às informações do Flamengo de hoje. Vamos para as informações, galera. É o seguinte, antes de mais nada, vamos lá, o jogador Mickey Johnston chegaria aqui ao Rio de Janeiro 5 horas da manhã dessa terça-feira, tudo acertado, e o salário dele não ia ser alto, tá, galera? Daria, em 12 meses, em um ano de contrato, o Flamengo ia gastar 8,4 milhões de reais bruto com esse jogador. Já contando com 13º, tá? Todo aquele desenrolar todo. Ou seja, daria em torno de 640 mil reais bruto. Isso não é alto. É menos até do que o Juninho, atacante que chegou, foi a primeira contratação dessa gestão, menos até do que o Juninho está recebendo atualmente. Então, não seria investimento alto para salário e até mesmo de compra. 35 milhões de reais, hoje, para um atacante de 26 anos, não é considerado um valor alto, pelo contrário, mas a contratação foi vetada. E para ser bem sincero, pessoal, vamos lá. Supondo que tenha acontecido o seguinte, Flamengo de fato vetou a contratação após análise do departamento médico dos exames do atleta. Para mim é um erro, porque não fizeram isso antes de o José Botto finalizar a contratação. Supondo que vetaram a contratação desse jogador por conta da repercussão negativa, para mim é outro erro também. Mostra que não tem convicção. Isso para mim é pior do que você contratar o atleta e o atleta não dar certo, porque você está se baseando através de repercussão em rede social. Sou totalmente contra isso. Então, gente, está tudo errado. Independentemente do que tenha acontecido, está errado. Algo precisa melhorar. Não é normal isso. Isso não pode ser normal. E o Felipe Luiz, que chegou a conversar com o jogador por videoconferência, foi comunicado pelo próprio José Botto que o jogador não viria mais. E o Felipe Luiz ficou surpreso, porque ele esperava relacionar esse jogador já para sábado, para utilizá-lo já na ponta esquerda. Inclusive, eu vejo muita gente questionando o José Botto, e com razão, tá? Ele é o responsável por contratação, enfim, ele é o homem que o BAP, presidente do Flamengo, colocou ali para ter essas tarefas no dia a dia do Flamengo, mas o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado. E quando eu falo precisa ser questionado, porque ao lado do José Botto, ele também toma essas decisões. Ele tomou a decisão de não utilizar o Alcaraz, sendo que a gente sabe que é bom jogador. Ele tomou a decisão de contratar Juninho. O José Botto foi atrás do Juninho porque o Felipe Luiz indicou, sugeriu. Ele tomou a decisão de não utilizar o Vitor Hugo. Vitor Hugo está sendo cedido ao Famalicão. Ele tomou a decisão, por exemplo, de não utilizar mais o Pedro, quando ele disse em abril que era obrigação dele pensar numa equipe em prol do Pedro, e até o momento não é isso que está acontecendo. Então o Felipe Luiz ele também precisa ser questionado, tá, gente? Não é só o José Botto, não. Porque o Felipe Luiz ele toma essas decisões também. E ele precisa ser questionado em relação a jogo, sim. Ah, por que eu não posso mudar minhas convicções? Tá aí, ó. O Renato muda a todo momento em mata-mata. Olha o que aconteceu. Hoje tem uma semifinal e o Fluminense está lá, semifinal de Copa do Mundo. Por quê?
porque o Renato sabe se adaptar jogo a jogo nesse tipo de competição. Ah, porque batemos de frente com a nossa convicção. Não bateu de frente. O Flamengo tomou 4 gols de um Bayern de Munique, gente. Como que eu vou falar que o Flamengo jogou bem tomando 4 gols? O Felipe Luiz também precisa ser questionado. O Boto pensa isso aí? É óbvio que pensa. Se põe no lugar dele, independentemente se era uma boa contratação ou não. E para ser bem sincero, se esse atacante irlandês tivesse sendo contratado depois de uma chegada bombástica, vou dar um exemplo aqui, Ezequiel Barco, jogador que todo torcedor do Flamengo pede. Se ele contrata o Ezequiel Barco, logo depois esse Mickey Johnson, ninguém ia falar nada do Mickey. É porque o Mickey está sendo contratado depois da saída do Gerson. Depois do Flamengo tá notoriamente com muito dinheiro em caixa. É por isso que a contratação está sendo questionada. Eu não vou entrar no mérito se era uma boa contratação ou não. Mas vamos lá. O José Boto, quando ele chegou, ele ouviu da diretoria que iria ter carta branca. E aí, de repente, passam por cima dele e vetam uma contratação, independentemente do motivo, seja repercussão ou análise do exame médico. É óbvio que eu, no lugar dele, eu também ficaria chateado, eu também pensaria em sair. Ele deve ter, sei lá, 40 anos de profissão, nunca deve ter passado por isso em lugar nenhum, mas eu avisei quando ele chegou. Falei aqui no canal, seria o maior desafio do Boto na carreira, ser dirigente do Flamengo. Aqui a pressão é muito grande e ele está percebendo isso. O Boto foi de gênio do scouting a dirigente incompetente na mesma velocidade que eu tenho de ir a um chá de bebê e desisto na hora. É isso. Fração de segundos. Pum. Agora, o Flamengo tem um jogo importante sábado contra o São Paulo. O Flamengo precisa vencer esse jogo, pensando no Campeonato Brasileiro, e também precisa fazer contratação. O Flamengo não pode deixar de contratar e tem que ser logo para o jogador chegar e se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Felipe Luiz. E por falar em contratação, estão me perguntando sobre Rodrigo Depou. Gente, eu vou ser bem sincero. Ninguém no Flamengo me confirmou interesse, negociação por esse jogador. Inclusive, segundo o jornalista italiano Fabrício Romano, ele está muito próximo de deixar o Atlético de Madrid e ir para a Inter de Milão. E me chama atenção, tá? Porque Rodrigo Depou é um dos melhores jogadores da posição no mundo. Joga muita bola, titular absoluto na seleção argentina. Ele tem muito mercado na Europa. Sair do Atlético de Madrid para Inter de Milão, para Inter Miami dos Estados Unidos, olha, isso me chama atenção. O único motivo que eu poderia tentar entender o Rodrigo Depou é porque ele é muito fã do Messi. Ele é fã de carteirinha mesmo. Ele é muito fã do Messi. O único motivo que eu ia tentar entender é o fato dele querer jogar ao lado do Messi nessa reta final de carreira do Messi. Fora isso, ele tem muito mercado no futebol europeu. Tudo bem, isso não quer dizer que ele não possa vir para o Flamengo, mas no Flamengo ninguém me confirmou essa informação. Continua o interesse do Flamengo em Carrascal, mas toda essa situação envolvendo Boto, BAP, vai sair, não vai, é óbvio que acaba atrasando um pouco a operação, uma operação já complicada. Nossa senhora, eu confesso para vocês que em determinados momentos eu penso, cara, como é que o Flamengo consegue perder para ele mesmo, gente? O Flamengo fez uma boa campanha numa Copa do Mundo de Clubes e ninguém mais fala disso. O que está acontecendo no Flamengo é um absurdo. É print vazado, é conversa de dirigente falando que venderia o Pedro por 15 milhões de euros. E se o dirigente falou isso, é porque o Felipe Luiz aprova a saída do Pedro, o que eu acho um absurdo. O problema do ataque do Flamengo hoje é não fazer gol, é não saber finalizar. Aí você vai vender o seu principal fazedor de gols, o cara que melhor sabe finalizar. Não faz o menor sentido uma situação como essa. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, o Flamengo vai se preparando para esse duelo importante com o São Paulo, que terá um novo treinador, porque o Hernan Crespo foi regularizado no bid, estava uma confusão danada, conseguiu ser regularizado no bid, ou seja, vai ficar na beira do gramado contra o Flamengo nesse sábado, 4h30 da tarde. Beleza, galera? No Maracanã.
Que loucura, né, Elan? O Flamengo faz uma boa campanha ali na Copa do Mundo dos Clubes, cai para um Bayern de Munique, no dia seguinte começam as confusões, nos dias seguintes o Flamengo vai lá e entra em crise, e é isso, a palavra para definir os bastidores do Flamengo neste momento é crise. Com até o José Boto pensando em pedir demissão, o BAP super desconfortável com a situação. Vou contextualizar aqui para a galera, né? Porque tem algumas situações que a gente pode trazer para vocês envolvendo o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, que aconteceu de ontem para hoje. O Flamengo tinha uma negociação fechada, né? O Mickey Johnston, atacante que estava num time lá no West Bromwich, na segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo contratou esse jogador, acertou tudo, emitiu passagem, tudo fechado para ele chegar no Flamengo já nessa terça-feira, né? Já havia até previsão para ele ser relacionado para o jogo contra o São Paulo no final de semana, mas diante da pressão interna e externa, pessoas da política do Flamengo que ajudaram na eleição do BAP, aliados do presidente, fizeram muita pressão contra essa contratação e o BAP vetou a contratação do Mickey Johnston. O Flamengo, inclusive, já informou para o jogador que ficou muito desconfortável, ele já estava com mala pronta, tudo pronto para embarcar hoje e chegar no Rio de Janeiro nessa terça-feira. A negociação caiu, a situação expôs ainda mais o José Boto, né, que havia sido exposto também, principalmente internamente, após uma confusão ali com o jornalista Mauro César, né? O Mauro não divulgou o nome do dirigente com quem ele conversou em relação ao Pedro, numa conversa até um pouco desrespeitosa em relação ao Pedro, dizendo que gostaria de contratar um outro atacante, mas com o Pedro ali seria difícil, que tinha que chegar a proposta, que negociaria o Pedro por cerca de 15 milhões de euros, enfim. A verdade é a seguinte: por mais que o Mauro César não tenha, né, trazido publicamente o nome do dirigente, etc., internamente, jogadores, pessoas do dia a dia do Ninho do Urubu apontam o José Boto como ex-dirigente. Aí, vocês já sabem, mais um grande desconforto foi causado, né, com o staff do Pedro, com jogadores, tem muitos jogadores também chateados com o José Boto, e a situação do dirigente, ela é desconfortável. Teve mais esse episódio do Mike Johnston, e aí o José Boto questionou o seguinte: eu tenho ou não tenho autonomia para tomar as decisões? Ele quer conversar com o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que é o presidente do Flamengo, para entender qual será o cenário daqui para frente. Antes de entrar aqui no ar, no programa, Elan, eu conversei com uma pessoa dali do dia a dia do Ninho do Urubu, e essa pessoa me disse o seguinte: Raiz, a gente está aqui trabalhando para amenizar essa crise, para mudar esse foco rápido, mas parece que o Boto, nesse momento, ele quis ir para o embate, ele quis ir para a guerra com o presidente, né? Então, infelizmente, essa situação ela vai se estender. A previsão de uma conversa entre os dois, ou pelo menos é o desejo do Boto, que aconteça nesta terça-feira. Há outras situações em andamento, por exemplo, a negociação com o Carrascal, né? O Boto quem está liderando tudo isso. Tem uma negociação envolvendo a ida do Vitor Hugo para o Famalicão, um time português também. Tudo isso, neste momento, paralisado por conta desta situação envolvendo José Boto e o BAP e todo o departamento de futebol do Flamengo. Ilan, a situação na Gávea está realmente complicada, pressão política. Eu tenho informação de alguns aliados do BAP, já até apresentaram para ele nomes, sugestões de novos diretores de futebol que possam ser contactados caso o José Boto realmente saia do Flamengo, Elan. Rapaz, o Flamengo impressionante, né? Eu não consegue ficar 6 meses sem crise, né? Impressionante. 6 meses, 6 dias, né? Passa 3 semanas e arruma alguma coisa. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não esperava essa reação do Boto, tá?
a maneira como o Boto vinha se mostrando antes disso parecia muito mais passivo do que realmente esse cara do embate, né, de querer provar o seu trabalho. E, assim, eu não tô aqui discutindo se a contratação seria uma boa, se a venda do Pedro seria interessante. Não é esse o ponto onde eu vou chegar. Mas isso é o que eu esperava do Boto. Eu acho que qualquer diretor de futebol tem que ter convicção no que está fazendo. E eu acho que a partir do momento que o Boto, se tivesse uma contratação dele vetada, sem mais nem menos pelo presidente, eu esperava que ele fosse atrás. Que ele se revoltasse e quisesse entender o porquê que não há confiança no trabalho dele. Porque ele foi contratado para isso. Então, se o presidente não confia mais e não está disposto a ouvir as contratações, a deixar com que o Boto faça o trabalho dele, porque o Boto até agora tem uma contratação dele, que é o Juninho. O Danilo já estava em negociação e o Jorginho já estava em negociação há muito tempo. Então, a contratação que a gente tem para se basear o que é o trabalho do Boto é o Juninho. Então, qual é? O que eu esperava do trabalho dele? Eu não posso dizer, porque eu não vi o trabalho do José Boto. Eu não vi a montagem de elenco que ele é tão conhecido por fazer. Então, o mínimo que eu esperava era convicção. Ele ir atrás do BAP e falar, por que não há confiança no meu trabalho? Para que eu possa fazer. E se não tem confiança, que não seja ele a fazer. Porque isso é um trabalho que precisa de decisões. Quem toma decisões precisa ter convicção no que está fazendo e é assim que você monta ou desmonta um elenco. O Marcos Braz, por mais que houvessem diversas críticas das pessoas que não gostavam do trabalho dele, ele era um cara de convicção. Ele era um diretor que fazia aquilo que bem entendia e tomava as decisões por mais difíceis que elas fossem. Então, para mim, isso faz diferença. Ele mostrar preocupação em ter o trabalho focado, em ter o trabalho que seja de grande importância para ele, que ele fala, eu quero esse jogador, eu quero montar esse elenco, eu quero gastar X nesse jogador. Caso ele não seja acatado, não há motivo para ele estar ali. Então, a vontade dele de sentar e conversar com o BAP demonstra uma posição que eu não tinha visto do Boto antes, que era uma posição passiva. Era uma posição de um diretor de futebol em que as informações em volta dele vazavam e ele não se comunicava. E ele não falava qual era a real intenção dele. Agora, a gente está vendo realmente aquilo que importa para ele. Então, não existe essa discussão para mim de se a contratação era ruim ou boa. Até porque a decisão deveria ter sido... Ela tinha que ser tomada. A decisão de contratar ou não tem que ser tomada. Se a gente vai avaliar aqui se as consequências foram positivas ou negativas, a gente vê isso depois. Mas alguém tem que ter convicção para montar um elenco, para trazer contratações, porque não é porque o Mike Johnson, que não é um jogador muito conhecido, que é válido ele recuar mediante a pressão da torcida. A torcida sempre vai tanto concordar quanto discordar de qualquer decisão que seja tomada. Agora, aquilo que é... A argumentação, Joãozinho, para ajudar aí na tua análise, a argumentação das pessoas que eram contra, né, pessoas ligadas ao BAP que se posicionaram contra a contratação desse jogador, foi a seguinte: não é momento do Flamengo fazer esse tipo de aposta, né? O Flamengo precisa trazer, neste momento, jogadores mais prontos, mais consolidados para jogar, não para compor elenco, né? Que depois que você contrata esse tipo de jogador que chega para jogar, é que você contrata essas apostas, né? E aí os argumentos eram o seguinte: ele vai custar 5 milhões de libras e a contratação que o Boto fez nesse sentido de aposta no início do ano, que foi o Juninho, ela não deu certo. Então o Flamengo entendia que neste momento não cabia, né? O Flamengo, que eu digo, pessoas ligadas ao BAP, não cabia neste momento o Flamengo gastar mais 5 milhões de libras, tinha gastado cerca de 6 milhões de euros no Juninho, em trazer mais uma aposta para o ataque. E se fosse para fazer uma contratação para o ataque neste momento, teria que ser um jogador já consolidado, que chegasse não com status de aposta, mas que chegasse para jogar, uma vez que o Juninho veio e neste momento ele não é útil ao elenco do Flamengo, ao time do Felipe Luiz em si. Além disso, contestaram exatamente essa questão, os valores e a idade, né? Para ser tratado como aposta, um jogador de 26 anos por 5 milhões de libras, no entendimento dessas pessoas, era um valor muito alto. O BAP, inclusive, na campanha dele, ele deixou claro que não iria se intrometer nas decisões do departamento de futebol, que o poder que ele teria seria o poder de veto, que ele não ia se intrometer, mas claro, ele que tem a caneta, se ele fosse fazer algo, seria a questão do veto,
foi o que acabou acontecendo, né? Ele decidiu pelo veto em relação a essa contratação, o que não agradou ao Boto. Vale destacar aqui o histórico recente, com a situação que eu citei aqui, de toda a questão envolvendo Pedro, que trouxe muitos transtornos para o departamento de futebol, para o BAP, inclusive, né? Tem a condução também do caso do Gerson, algumas situações que aconteceram no Mundial de Clubes. O Boto, ele deu várias entrevistas para veículos de fora do Brasil, veículos internacionais. Isso não pegou bem internamente no Flamengo, isso foi motivo de críticas, inclusive de aliados do presidente, diretamente para o presidente, essa postura. E uma dessas entrevistas, inclusive, ele foi questionado se ele gostaria de ter, qual jogador da Juventus ele gostaria de ter no Flamengo, e ele citou o Vlahovic, né, o atacante, que inclusive era o atacante que deixava o Pedro no banco na época da Fiorentina. Aquilo ali também causou um desconforto internamente. Tem o tema das renovações, né? Ele está lidando com renovações do Pedro, renovações do Arrascaeta, teve a situação do Gerson, que foi renovação, e posteriormente essa situação de negociação. Então tudo isso foi colocado numa balança de forma negativa neste momento para esse veto em relação ao Mike Johnston, né? E causou toda essa ebulição, essa explosão, mas essas faíscas elas já estavam surgindo ao longo dos últimos tempos e se intensificaram nos últimos dias com a questão lá da exposição, da situação do Pedro, e aí essa negociação vazada e toda a repercussão internamente. Então, assim, aí, mais cedo, depois de tudo que aconteceu em relação ao Mike Johnston, eu conversei com uma pessoa do Flamengo, e essa pessoa me disse o seguinte: olha, a gente tá precisando de bola, a gente tá precisando jogar, a gente tá precisando para poder mudar o foco, ou de algum fato, né? O jogo é só amanhã, pelo amor de Deus. Essa pessoa falou assim: vamos ver se a gente, sei lá, vamos tentar ver com o pessoal da comunicação, do futebol, para ver se não abre um treino aí, se coloca uma entrevista coletiva, porque a gente tá precisando mudar o foco. Até aí tudo bem. Aí chega agora de tarde, né? O Boto confidencia algumas pessoas que está pensando em pedir demissão, que quer conversar com o BAP e entender. Mas tem um outro ponto também, tá? A negociação envolvendo o Vitor Hugo, ela é uma negociação muito contestada internamente também. Inclusive, mais cedo, eu falei com o pessoal lá em Portugal, o Famalicão já esperava ter os documentos do Vitor Hugo e os documentos ainda não chegaram. Tá? E ao longo dessa última noite, essa negociação ela foi muito contestada. Como é que é essa negociação envolvendo o Vitor Hugo? O Flamengo cedeu o Vitor Hugo para o Famalicão, né, de graça, em troca de manter 50%. E o Vitor Hugo era tido como uma boa promessa do Flamengo. Ele estava emprestado lá na Turquia, jogou lá, teve minutagem, enfim, chegou a ser utilizado no Flamengo pelo Sampaoli. Então, além dessa negociação envolvendo o Mike Johnston, essa negociação envolvendo o Vitor Hugo, ela também está sendo muito contestada internamente. Há gente que tema que essa negociação caia. Eu mais cedo falei com o pessoal de Portugal e eles me disseram o seguinte: Raíssa, a gente estava esperando a documentação, até agora a documentação não chegou. Pode ser que o Flamengo dê para trás, mas se o Flamengo der esse passo para trás, vai pegar muito mal aqui dentro. Porque aqui dentro de Portugal, porque a negociação ela já foi toda fechada e foi negociada toda diretamente com o Boto. Então, afinal de contas, ele manda ou ele não manda no futebol do Flamengo? Isso foi um questionamento feito a mim por uma pessoa lá de Portugal que está ciente de toda essa negociação envolvendo o Vitor Hugo e o Famalicão. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei para vocês, o Boto confidenciou algumas pessoas que quer conversar com o BAP, entender como está, que pé está a situação dele neste momento, se ele vai ou se ele não vai seguir como diretor esportivo do Flamengo. Bom, eu acho que a resposta sobre se ele manda ou não manda no futebol do Flamengo talvez seja, ele mandava, agora já não manda tanto assim. Me parece que a coisa está indo por esse caminho, está sendo esvaziado, né? Eu acho que o Boto... acho que o rei já está perdendo um pouquinho da majestade lá, ele está sentindo isso, por isso ele quer conversar, talvez seja isso.
o motivo pelo qual ele quer conversar, porque, né, tá naquela frigideirinha de fritura, né? Aquele óleo, aquele azeitezinho português, sabe? Aquele azeite virgem português. Tem vaga lá no Botafogo pro Boto? Ele é amigo lá do Ancelotti Júnior, não? Não é amigo do Ancelotti Júnior, não. Deixa o Botafogo da maneira que tá e o Boto lidar com as situações envolvendo o Flamengo. Mas eu quero observar também sob a ótica do Felipe Luiz. Isso que eu ia falar, mas pode perguntar Porque você. Era isso aí. tem algumas questões aí. O Felipe Luiz, por exemplo, falou que não ia contar com o Alcaraz, que foi vendido, porque não fazia parte do modelo de jogo do treinador do Flamengo. Então o Boto, quando traz um jogador, está para trazer um jogador que vem da segunda divisão inglesa, muito provavelmente ele conversou com o treinador, porque o treinador tem tanta moral para fazer o Flamengo vender um jogador no qual foi investido muito dinheiro, né? Primeiro empréstimo, depois venda. Então o diretor de futebol, olha a foto ali, tem que conversar com o Felipe Luiz também para trazer um jogador. Então, além da questão envolvendo o diretor de futebol, tem que perguntar também como está o Felipe Luiz e como ele está observando todo esse cenário, porque ele já pode ter se preparado para absorver o jogador no grupo e, de repente, independentemente da qualidade do jogador, ele não vai ter mais o atleta porque o presidente se meteu com o diretor de futebol e vetou a negociação. E, no final das contas, isso estoura no campo. É o treinador que tem que lidar com o elenco. Então, eu gostaria muito, assim, a curiosidade mesmo de saber como o Felipe Luiz vai lidar com isso. O Felipe, inclusive, é bom destacar aqui, né? O Felipe é muito próximo do José Boto. Muita gente no interno do Flamengo coloca assim, a continuidade do trabalho do Felipe Luiz na conta do José Boto. E realmente está na conta do Boto. E o Felipe é grato ao Boto por isso. Né? No início do ano, inclusive, o Felipe rasgou elogios ao José Boto. O que acontece? O Felipe Luiz não era o treinador dessa gestão. Teve um processo eleitoral no Flamengo, a gestão foi eleita, o Felipe acabou ganhando a Copa do Brasil ali na reta final do ano, cruzando com a eleição. E o BAP deixou claro que quem iria escolher o novo treinador era o diretor de futebol escolhido por ele. Então, se o Boto decidisse que o Felipe não continuaria, o Felipe não iria continuar. Tá? O Boto decidiu pela continuidade do Felipe Luiz, eles acabaram criando uma boa amizade, inclusive, mas assim, até mesmo a situação do Felipe Luiz, ela deu uma estremecida também, justamente por essa aproximação com o Boto, por ser tão próximo assim do Boto. Então, até mesmo a situação do Felipe Luiz, ela deu uma estremecida quando a situação do José Boto estremeceu. Obviamente que bem menos do que a situação do Boto. A situação do Boto, ela realmente está muito complicada. Tem jogadores no elenco, tem um jogador no elenco, inclusive, o pessoal, que não olha nem na cara do Boto. Isso está acontecendo. Que tem um jogador do elenco que nem olha na cara do diretor de futebol, tá? Então, assim, isso acaba tendo um resquício no Felipe, que é um cara que sempre foi muito próximo do Boto. Aí é o momento da habilidade das pessoas de cima também lidarem com toda essa situação. Mas as contratações, etc., o Felipe e o Boto sempre deixaram muito claro que eles debatiam muito e estavam sempre em comum acordo. O Raíza, você já explicou que o Felipe tem essa gratidão ao Boto pelas razões já expostas, né? De que o Boto, inclusive, bancou a continuidade do Felipe nesse ano, já com uma nova gestão. Quero te perguntar o seguinte, o Boto conversa hoje com o BAP, eles tentam ali alinhar algumas coisas, e aí o BAP fala o seguinte, quer saber? Eu vou perguntar o que o comandante do futebol, o treinador, acha. Aí ele chama o Felipe Luiz, sem o Boto presente, e fala, Felipe, o que você acha? Continuamos com o Boto ou não? O que ele vai responder, Raíza? Eu acho que o BAP não vai fazer isso. Mas se o Felipe for chamado a opinar... Ele não faz isso. Porque o Felipe tem que ter opinião, né? Não faz. Mas ele não vai opinar, não vai ser chamado a opinar? Não vai ser chamado a opinar. Pelo presidente, o Felipe Luiz não será chamado a opinar. E se fosse chamado? O que diria o Felipe hoje? E se fosse, eu acho que o Felipe, né, pela pessoa que é o Felipe, eu acho que ele ia retribuir a gratidão que ele tem ao Boto por ter sido mantido no cargo, e ele diria para manter o Boto no cargo. Tá bom. Mesmo ele tendo ficado meio estranhado com a história lá, porque o Felipe ficou irritado, né? Com o negócio do vazamento lá, ou com a suposta, com essa versão em relação ao Pedro, que o Flamengo não queria mais ele, de que estava disponível. Todo mundo ficou, né? Porque foi uma exposição grande. Mas o Felipe releva.
O Felipe, neste momento, eu entendo que releva sim. Ilan é um cara que é muito próximo ao Boto. Eles já foram mais próximos, essa é a verdade, tá? Mas continua sendo um cara próximo. E ele é um cara que tem muita gratidão pelo Boto. E o Boto, acho que indo para outro clube, não duvido que tentaria levar o Felipe Luiz, não, viu? É isso, Nação Rubro-Negra. Como eu falei, um dia muito agitado no Flamengo, os bastidores, no mercado da bola. Tudo tá pegando fogo no Flamengo. Parece que quando não tem jogo do Flamengo, só tem bomba lá dentro da Gávea. É isso, Nação Rubro-Negra. O José Boto pode ser demitido a qualquer momento e informações aí levam que ele até poderia levar o Felipe Luiz para outro time, se assim ele fosse demitido pelo presidente BAP. O BAP ele aí, e também o Felipe Luiz, que já não vivem aí os melhores momentos, pelo menos dos bastidores aí. Tem um clima pesado aí entre os jogadores, o José Boto também. Quase que tá impossível do José Boto aí continuar no Flamengo. Vejamos agora as cenas dos próximos capítulos, como isso vai ser contornado, ou qual decisão vai sair de tudo isso. Já quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários sobre essas últimas informações do nosso Flamengo. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário se você acha que o José Boto tem que continuar no Flamengo, sobre as contratações, o Depou, o Carrascal, o Ezequiel Barco aí. Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vem comigo que eu tenho uma notícia bomba do mercado da bola, porque Felipe Luiz pode sair do Flamengo a qualquer momento. Informação essa do portal UOL, do Terra. Diretoria do Flamengo faz sondagem, mantém conversa com Jorge Jesus. É isso, Nação Rubro-Negra. Jorge Jesus pode voltar ao Flamengo ainda nesse semestre agora de 2025. Vamos dar uma olhada na informação aqui que acabou de sair, Nação Rubro-Negra. Uma bomba! Apesar do vínculo vigente com Felipe Luiz até dezembro, Flamengo iniciou tratativas para prorrogar o contrato do treinador até o final de 2026, como a gente viu. O acerto financeiro já tinha sido estabelecido entre as partes, contudo, a decisão final depende do aval da alta cúpula do Flamengo, que passou a considerar outra alternativa para o comando técnico. E aqui, quando a gente fala de alta cúpula do Flamengo, basicamente é o presidente BAP e seus conselheiros, que o Jorge Jesus aí atuando pelo Al-Nassr ainda, pelo Al-Hilal, desculpa. Isso porque, de acordo com o jornalista o Diogo Dantas, do portal O Globo, do GE, o Globo Esporte, a possibilidade de repatriar Jorge Jesus reacendeu discussões internas e adiou uma definição sobre a renovação do atual treinador, que no momento, a renovação do Felipe Luiz está travada. O Flamengo quer decidir se traz Jorge Jesus ou não. A eventual volta de Jorge Jesus passou a ser avaliada após a eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Mundo diante do Bayern. O revés interrompeu a sequência positiva no torneio e reacendeu questionamentos sobre a comissão técnica. Conforme o Globo, a direção rubro-negra consultou o técnico Jorge Jesus, que se mantém acessível ao diálogo e não descarta voltar ao Brasil. Embora esteja em conversas avançadas com o Al-Nassr da Arábia Saudita, o treinador ainda não formalizou nada, não assinou nada ainda com o Al-Nassr. Por isso, continua disponível no mercado e disposto a ouvir uma proposta concreta da equipe carioca. Inclusive, fala-se que o Jorge Jesus ele travou essa negociação com o Al-Nassr esperando uma definição do Flamengo, porque ele dá prioridade para voltar ao Flamengo e não trabalhar no Al-Nassr. Por isso que vocês não viram aí a formalização, a assinatura final do Jorge Jesus com o Al-Nassr. Ele espera uma definição do Flamengo para ver se ele volta ou não ao rubro-negro carioca. A gestão do futebol do Flamengo tenta equilibrar o desempenho recente do Felipe Luiz com a pressão externa por resultados mais expressivos e um futebol mais bonito. Apesar da evolução no Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa a liderança, setores da diretoria entendem que o clube poderia explorar alternativas mais experientes no mercado, sobretudo com o retorno do nome mais vitorioso do Mengão, aí o Jorge Jesus. Enquanto isso, o atual treinador segue seu trabalho normalmente.
à espera do desfecho. A indefinição ocorre mesmo após um acordo financeiro ter sido delineado para a continuidade até dezembro de 2026. Ainda que a decisão de renovar com Felipe Luiz estivesse encaminhada, o cenário político e as movimentações da torcida influenciaram a análise interna. A diretoria, então, optou por reavaliar o planejamento com mais cautela e não renovar. Aliás, conforme o portal Bola VIP Brasil e o Globo Esporte também, Jorge Jesus mantém contato frequente com os dirigentes do Flamengo, da Gávea. A continuidade dessa interlocução sustenta a expectativa da possível volta aí do treinador ao Brasil, 5 anos após a histórica passagem de 2019, que culminou na conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Nação, essa é uma informação bomba do mercado da bola, eu trouxe aqui em primeira mão a volta do Jorge Jesus ao Flamengo. Informação essa que pegou todos de surpresa, a mídia está estarrecida com a possível volta do Jorge Jesus ao Flamengo. Felipe Luiz, que eu lembro vocês, por muitos, pelo menos boa parte da torcida, considera o Felipe Luiz ainda um estagiário, realmente, é assim que ele é chamado. Mas eu quero a sua opinião. Você aprovaria a troca do Felipe Luiz por Jorge Jesus? Você acha que o Felipe Luiz tem que sair do Flamengo? Ou ele está fazendo um bom trabalho, o Mengão é líder do Brasileirão, ou você prefere agora, para essa sequência da temporada, o Mengão tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Brasileirão aí, você prefere um técnico mais experiente e vitorioso, o Jorge Jesus? Deixe sua opinião nos comentários se você aprovaria essa troca ou não, e o que você achou desses reforços que o Flamengo está de olho. Deixe a sua opinião nos comentários, torcedor rubro-negro, inscreva-se no canal, ativando o sininho, você fica por dentro de tudo o que acontece no nosso Flamengo. Trago aqui sempre em primeira mão. Deixe seu like aí, já clica agora que é pra gente mostrar a força que tem a nossa nação rubro-negra, a maior e mais apaixonante torcida do mundo. Valeu, nação! Créditos, link na descrição, Vene Casagrande, Placar TV. Saudações rubro-negras, bora nação!